A paz do Senhor, meus irmãos. Sou o pastor Moisés Vieira de Lima e nós estamos começando mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical, lições de adulto da Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Olha, eu já quero agradecer a você pelo carinho de estar conosco, sempre acompanhando-nos aqui no canal Boas Notícias. Que Deus te abençoe. Você é aluno da Escola Dominical, você é professor, você que ama estar na casa de Deus, aprendendo da Palavra de Deus na Escola Dominical. Parabéns, continue nesta chamada, nesta vocação, nesse intento de cada dia mais e mais crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nós já vamos para a lição de número 6, para 12 de maio de 2024, com o assunto da lição, as nossas armas espirituais. Eu vou repetir, as nossas armas espirituais. O texto áureo diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios 10 e 4. A verdade prática diz: diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. A palavra de Deus, a oração e o jejum. O texto bíblico que embasa esta lição está em Lucas capítulo 11, versículos 1 até o 4 e depois 16 ao 20. E diz-nos assim a palavra de Deus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e, terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de toda a sinagoga estavam fitos nele. Olha, querido, a nossa vida é uma vida de lutas, uma vida de batalha. E nós travamos batalha espiritual o tempo todo. A partir do momento que você se converte, aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, ali começa uma batalha. Quando você decide descer as águas do batismo e confirmar a sua decisão anterior, a batalha continua. E geralmente, depois do batismo, é que a coisa tende a ficar ainda mais acirrada. O próprio Senhor Jesus foi tentado em tudo, a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Porém, depois que Jesus é batizado, sai das águas e foi para o deserto, agora a tentação não veio de forma indireta, o próprio tentador veio. Não se acha na Bíblia que até aquele momento o próprio tentador tivesse vindo em pessoa tentar Jesus. Tentou sempre de forma indireta. Mas agora ele veio pessoalmente tentar o Senhor Jesus. Então, quando você e eu começamos a nossa caminhada de fé, o inimigo faz de tudo para nos tirar do caminho. E quando decidimos nos batizar, aí é que os levantes são grandes, porque a gente vive nessa batalha espiritual travada, tá? Mas nós não estamos desarmados. Nós não estamos aí nessa batalha jogados como um cão sem dono. Não, Senhor. Nós estamos preparados, nós temos toda a armadura de Deus à nossa disposição e temos ainda a presença do Pai e dos santos anjos do Senhor que nos ajudam na caminhada. E assim a gente já tem certeza que, embora sejamos tentados, somos mais do que vencedores. A palavra-chave desta lição é armas. Armas, tá? E a introdução nos diz assim: na lição anterior, estudamos a respeito de 3 opositores que se mostram como obstáculos da nossa jornada: o diabo, a carne e o mundo.
Nesta lição enfatizaremos 3 armas, isto é, recursos espirituais em que todo crente precisa lançar mão diante dos obstáculos da jornada. A palavra de Deus, a oração e o jejum, certo? Essas 3. A palavra, nós não podemos abrir mão da Bíblia Sagrada. A oração, que é o nosso canal direto com a sala do trono dos céus, o trono de Deus, e o jejum. Não usamos o jejum como suplício e como penitência, mas como uma forma de auto-humilhação diante da soberania e divindade do Criador, o Deus eterno. Muito bem, o nosso primeiro tópico, as armas do crente. As armas do crente. De modo geral, podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e defesa. E em tempos antigos, se usava o arco, a flecha, a funda, a vara, a lança, o dardo. Hoje, numa batalha, isso aí não traria muito resultado. Mas para a época era o que tinha. As batalhas eram muito corpo a corpo, muito frente a frente, cara a cara. Eram estas as armas, tá? Agora, hoje tem armas modernas, tem míssil, tem foguete, tem metralhadora, tem torpedos, bombas, drones kamikazes que não são tripulados e que jogam os mísseis e de alguma forma ele próprio pode ser guiado até um ponto que queira atingir. Hoje, as pessoas comandam a guerra de dentro do escritório. Não era assim em tempos bíblicos, tá? Agora, o cristão não se vale dessas armas. Todas essas armas são carnais. E não se luta contra as hostes infernais e espirituais com estas armas. Por mais tecnológicas que sejam, por mais potentes que sejam, por mais modernas que sejam, armas que o homem fabrica não vence a batalha contra o mal, contra as hostes infernais, certo? Para os cristãos, as armas têm um sentido metafórico aqui, quando diz que nós precisamos nos vestir de toda a armadura de Deus em Efésios, é no sentido metafórico também, pois o nosso combate não é no corpo a corpo. Não é que você vai aparecer, ou eu, andando pela rua com toda uma armadura. Não é nesse sentido. Elas existem, elas estão à disposição. E nós andamos com elas, nós trabalhamos com elas, nós dormimos com elas, porque elas são espirituais, certo? E não podemos esquecer que o inimigo tem estratégias. O inimigo tem estratégia. E nossa estratégia de ataque, de defesa, de contra-ataque, tá? Ou até mesmo de esperar na surdina, são estratégias também espirituais, que não é planejada, não é imaginada pela mente humana. É Deus quem dá a estratégia para o cristão, para a igreja vencer as estratégias do inimigo, tá? Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas. Não pense que porque ele foi expulso do céu, ele desaprendeu o que ele sabia. Quando, aqui mesmo nos exércitos da terra, alguém é expulso da corporação e tira dele a patente, e ele é expulso da corporação, ele perdeu a patente, ele não é mais oficial, ele não é mais soldado daquela corporação. Mas isso não quer dizer que ele desaprendeu como fugir, como atacar, como atirar, tá? Como surpreender, como fazer armadilhas. Tudo que ele aprendeu nas Forças Armadas, ao ser expulso, não caiu no esquecimento. Ele continua com todas aquelas habilidades, tá? O inimigo foi expulso do céu, foi expulso da presença de Deus, perdeu a posição de querubim ungido, mas não quer dizer que ele desaprendeu a guerra, que ele desaprendeu como agir, como atacar, como ferir e matar pessoas, tá? Ele continua sendo um voraz inimigo. Não é mais o querubim ungido, tornou-se em Satanás, mas não menospreze aquilo que ele é capaz de fazer, certo? Ele é o chefe de toda a força do mal. E não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado. Tá? Já ouviu falar de crime organizado? Pois é, Satanás que começou esse negócio aí. Tá? Se aqui o crime organizado do homem é super organizado, o de Satanás muito mais, muito mais.
certo? Muito bem. Agora, você e eu precisamos evitar extremos, os dois extremos. Que extremos? Dois extremos que o inimigo das nossas almas gosta muito. Ele gosta muito desses dois extremos. Qual? O primeiro extremo é aquele que diz, o diabo não existe. Se existe, o diabo não é de nada, ele não tem poder de nada, ele não faz nada, o diabo é tal, é um zero à esquerda, etc e tal. Ele gosta muito desse tipo de gente. Sabe qual é o tipo que ele gosta? O do outro extremo. Aquele que coloca ele lá em cima no pedestal. Aquele que praticamente faz dele um Deus, né? Que dá muito poder para ele. Tudo é o diabo. Tem gente que tem mania de diabo, né? Cai um prato no chão, aí diz, olha o diabo. Vai sair de moto, cai, quebra a perna, o diabo. Então tem gente que tem mania de diabo. Tudo coloca na conta do diabo. Eu não estou sendo aqui advogado do diabo, só estou dizendo que esse tipo de gente ele gosta. Aquele que lhe endeusa, que lhe dá poder demais, que faz dele alguém muito grande. Então, porque com esse, ele é divinizado. Com o outro, ele é negado. Aquele que nega que não há possessão demoníaca, que o diabo não tem poder, que o diabo não faz nada, ele também gosta. O primeiro, aqui, o que lhe coloca acima no pedestal, faz o que ele quer. Praticamente, lhe venera. Já o que lhe nega, também lhe agrada muito, porque ele pode fazer e acontecer e nunca alguém vai repreender. Aparece o demoniado, não, demônio não existe não, isso é só um surto psicótico. Não, tem que expulsar o demônio. Rapaz, demônio não existe, esse negócio de possessão demoníaca não existe não. Isso é só um problema psicológico. Aí esse tipo aí o diabo gosta, porque ele apronta e fica ali de boa, ninguém expulsa, ninguém repreende, ninguém lhe enfrenta. E não vamos naquela ideia da falsa teologia que diz que o diabo está preso desde que Jesus morreu na cruz. Não está. Existe uma linha teológica dentro da escatologia chamada amilenismo. É uma teoria que nega que não haverá o milênio, o governo de Cristo na Terra por 1000 anos, que isso é apenas algo simbólico, que na verdade o milênio começou desde que Jesus foi crucificado. Ali começou o milênio. Então o diabo está preso desde então. Só que já passou de 2000 anos. O milênio que já passou de 2000 anos já não é milênio, certo? Muito bem. Nesse caso, essas pessoas que dizem que o milênio não existe, que o diabo está preso desde que Jesus morreu na cruz, também negam a influência e a ação de Satanás na terra. Fica difícil a gente defender o texto bíblico que diz assim, resistir ao maligno e ele fugirá de vós. Resistir por quê se ele está preso desde a cruz? Fugirá como se ele está preso desde a cruz? Tá? A palavra de Deus nos diz que nós temos que estar preparados e cheios do Espírito Santo para lutar contra as astutas ciladas do diabo. Que astutas ciladas se ele está preso desde a cruz? Então por aí você vê que existe até mesmo no meio dos teólogos alguém defendendo algo que vai de encontro com a palavra de Deus. E isso tudo nós devemos refutar. Evitemos os extremos. Não vamos endeusá-lo, mas também não vamos negá-lo. Vamos ficar aqui no meio, no equilíbrio. Ele existe? Existe. Tem algum poder? Tem, mas não tem todo o poder. Ele pode alguma coisa? Pode, mas ele não pode tudo. Certo? Ele influencia pessoas? Influencia. Mas ele não tem poder de influência como Deus tem. Ele tem muitos seguidores? E tem até igrejas satanistas. Aqui no Brasil tem, adoradores dele, com templo, com tudo. Tem, mas as igrejas que adoram o verdadeiro Deus são muito mais. Por isso, ele existe. Vai chegar o dia que ele vai ser totalmente derrotado. Enquanto esse dia não chega, nós precisamos estar firmes na palavra, na oração e no jejum. Você pode estudar mais sobre esse assunto pesquisando sobre demonologia cristã. Demonologia dentro da teologia sistemática nós temos angelologia, estudo dos anjos. E tem um subtema dentro da angelologia chamado demonologia cristã. Mas por que cristã? Porque é a demonologia, o estudo dos demônios, conforme a palavra de Deus, conforme o cristianismo entende. Tá? Porque lá no islamismo existe uma outra forma, certo? Para eles lá, o diabo é o Iblis, ou o Shaitan, que o Shaitan para eles nunca foi um querubim, foi um gênio chamado de Djenin por eles, e esse Djenin ficou pior do que os outros e virou o Iblis, o Satanás. Certo? Mas ele nunca foi um anjo lá no céu que foi expulso. Eles dizem que ele era já alguém de uma ordem inferior aos anjos e que piorou depois que Deus fez Adão, aí foi que ele caiu mais.
A Bíblia diz diferente, ele caiu primeiro, depois Deus fez Adão. Então essa é a demonologia lá no, aqui bem, de forma bem singela, lá no islamismo. Se você for para as religiões de matriz afro, para eles não existe demônio, não existe possessão demoníaca, não existe demônio, não existe diabo, não existe, certo? Muito bem. Por isso, demonologia cristã é o estudo dos demônios conforme a palavra de Deus. Eles existem, mas o Senhor nos deu poder sobre eles. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Seguindo aqui, nesse nosso subsídio, nós precisamos entender que quando nós lemos a palavra, quando nós jejuamos e quando nós oramos, além da gente ter o benefício natural, fisiológico, existe um benefício espiritual. O benefício natural e fisiológico do jejum, a própria medicina diz que seria bom que qualquer pessoa, todas as pessoas, jejuassem pelo menos uma vez a cada 30 dias. Para, de certa forma, tirar aí o seu corpo, desintoxicar naturalmente. Jejuar pelo menos um dia a cada 30 dias, a medicina diz que seria muito bom, e que é muito bom para o nosso organismo como um todo, para os nossos rins, nosso estômago, nosso coração e tudo mais. Esse é o benefício natural. Também se sabe que ler faz com que a gente tenha conhecimento, a gente fale melhor, a gente tenha como argumentar com as pessoas. Quem lê sabe mais, certo? E ler a Bíblia também. E a oração, de certa forma, é você, na sua introspectiva, conversando com alguém espiritual e, no nosso caso, com o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, na orientação do Espírito Santo e no nome do Senhor Jesus. E tem benefícios muito além do que se possa imaginar. Só a leitura da palavra, eu quero pegar aqui umas informações aqui de uma pesquisa que comprova que a leitura da Bíblia é um fator muito importante para o bem-estar das pessoas, tá bom? Bom, aqui a Universidade de Tel Aviv, em Israel, tem uma pesquisazinha de 2009, que ela diz o seguinte sobre a leitura da Bíblia. Veja alguns impactos importantes que a leitura da Bíblia produz na gente. Sentimento de solidão cai 30%. Problemas com a raiva cai 32%. Olha aí, ler a Bíblia controla a gente, tá aí. Para que tá já preta, hein? Amarguras em relacionamento, ou seja, casamentos, filhos com problemas, amigos, etc., caem 40%. 40%. 57% menos as chances de problemas com álcool. Leitura da Bíblia. A ação de compartilhar a fé aumenta 200%. Depois que você lê, que você entende. A samaritana, na hora que entendeu a palavra, foi atrás e trouxe tanta gente ao poço de Jacó para ouvir Jesus. O discipulado na igreja melhora 230% quando os crentes todos começam a ler a Bíblia. O sentimento de estagnação espiritual cai 60%. 61% menos de chance de se envolver com pornografia quando você se ocupa na leitura da palavra de Deus. 68% menos chance de praticar sexo fora do casamento para quem é leitor assíduo da Bíblia. E 74% menos chance de se envolver com jogos de azar. Então, continue orando, jejuando e lendo e praticando a Bíblia Sagrada. A receita Bíblia, jejum e oração não faz mal para ninguém e deve ser utilizada por todo e qualquer servo de Deus ao longo da sua caminhada cristã. Que Deus nos abençoe. Obrigado a você que assistiu o vídeo. Você que chegou pela primeira vez aqui no nosso canal, muito obrigado pelo carinho. Curte, compartilha, manda para mais alguém esse vídeo. Te espero no nosso próximo subsídio aqui no canal Boas Notícias. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.